Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, agora é época das eleições, a gente vê assim barbaridade. Os mais diversos crimes cometidos por candidatos ao cargo de vereador e de prefeito. Isso em todos os estados. Mas tem um caso que eu achei assim inusitado. Tem um candidato a prefeito no Mato Grosso que ele é inclusive investigado a conduta desse candidato a prefeito de Cuiabá. Sabe quem é o candidato? É aquele deputado federal idiota, porque ele é um idiota. O comportamento dele é de um idiota, sim, e não dá para entender como a população de Cuiabá, do Mato Grosso, inclusive, elegeu um idiota desse como deputado federal, apesar que, pelo jeito, é aqueles deputados que só tem um mandato, entendeu? E esse Abílio, o nome dele é Abílio Brunini, e ele é do PL. Bom, só poderia ser do PL, o partido do Bolsonaro. Então a população de Cuiabá tem que ficar esperta e não votar nesses idiotas. Porque esse está provando que ele é um idiota. Inclusive, ele está cometendo crime na campanha eleitoral dele à prefeitura de Cuiabá. E o crime que ele está cometendo é aporofobia. Ele quer, sabe fazer o quê? Ele não se toca que o voto a maior parte da população de qualquer cidade do Brasil são os trabalhadores mais pobres. E ele está cometendo o crime de aporofobia. Esse crime é aversão às pessoas pobres. E tem outra. Isso, inclusive, é violação dos direitos humanos. Inclusive, a Procuradoria da Justiça, especializada na defesa da cidadania e do consumidor, dos direitos humanos, das minorias e segurança às pessoas em situação de rua. Agora, esse deputado, ele quer tirar as pessoas pobres da cidade. Inclusive, olha bem, tem até gravação. Eu acho que foi até eles mesmos que gravaram, porque esses bolsonaristas são uma topeira que não é brincadeira. E tem vídeo dele cometendo o crime. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral não toma nenhuma providência. E não é só o caso do Brunini. São vários candidatos. Em São Paulo também tem um candidato à prefeitura que ele comete crime a toda hora. E o Tribunal Superior Eleitoral, não faz absolutamente nada. Não está tomando conhecimento dos crimes que os candidatos estão cometendo.
bem, em São Paulo, inclusive, tem até um candidato a prefeito. Eu não estou aqui para fazer propaganda de nenhum candidato, mas tem candidatos a prefeito de São Paulo que também estão cometendo crime. Até o prefeito atual, ele está usando as repartições públicas para fazer campanha eleitoral. Inclusive foi denunciado por um outro candidato, que a prefeitura até aluga ônibus para levar os funcionários municipais, os funcionários públicos da prefeitura, para levar para fazer comício em outros lugares. Ele usa também os departamentos, inclusive até para guardar material de campanha. E tem outra. O Tribunal Superior Eleitoral não toma providência nenhuma, nem o Tribunal Regional. Ninguém toma providência dos crimes que esses candidatos todos estão cometendo, inclusive esses candidatos do PL, porque eles são loucos para cometer crime, que é inclusive o caso desse tal de Abílio Brunini, que é deputado federal. E tem outra. Num programa eleitoral desse tal de Brunini, que é conversa com os moradores, inclusive do Beco do Candeeiro, no centro histórico de Cuiabá, ele foi conversar lá com os moradores, com o pessoal, que inclusive até morador de rua, que ele quer tirar esse pessoal e inclusive está ameaçando o pessoal. Está dizendo que aquele pessoal, se ele for eleito, não vai ficar ali. E sabe o que ele quer fazer? Ele quer dar passagem ou colocar pessoas em ônibus e mandar para outro lugar. Inclusive, ele até citou o Rio de Janeiro e o Maranhão para mandar essas pessoas. As pessoas escolhem para onde quer ir. E ele ainda citou que lá em Cuiabá essas pessoas não vão poder ficar, porque são pobres. Então ele está cometendo crime. Agora, o candidato, e ele sempre cometeu crime, inclusive na Câmara dos Deputados. E nunca fizeram absolutamente nada. Agora, a gente sabe que ele é um idiota de primeira. Pelo que ele faz, pelo comportamento dele, porque o comportamento dele é infantil, é daqueles moleques que não sabe se comportar em lugar nenhum. Eu acho, inclusive, que a cabeça dele ainda não se desenvolveu como adulto, porque o comportamento dele é negativo. É negativo para um ser humano adulto. Agora, vou te falar um negócio, e ele está prometendo levar o pessoal pobre da cidade para outros lugares. Ele quer dar passagem de ônibus para esse pessoal sair lá de Corumbá e viver em outro lugar. E ele diz que ainda Corumbá não é lugar para pobre. Quer dizer, ele está cometendo crime, porque isso é crime. E ele tem, assim, tem gravações dele, inclusive tem o
jornal, tem até o jornal de extrema direita, até jornal de extrema direita está falando sobre o comportamento dele e sobre os crimes que ele está cometendo. Até, olha bem, para vocês terem uma noção, até o jornal o Globo fez matéria a respeito do Brunini por esse comportamento dele, cometendo esse crime, que inclusive contra as pessoas pobres. E ele praticamente, para ele em si, ele não está cometendo crime nenhum, porque o comportamento dele na vida foi cometer crimes. E justamente por causa disso que ele está no PL, e por causa disso ele foi eleito. Foi eleito deputado federal na barca do Bolsonaro, porque ele é um bolsonarista. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral tem que tomar uma providência. A ministra Carmen Lúcia está fazendo o quê? Que não toma providência. Saiu matéria até no jornal O Globo. Então ela não tem desculpa de dizer que não viu a matéria. Porque saiu em vários lugares, inclusive nas redes sociais. O crime que esse tal de Abílio Brunini está cometendo lá no Mato Grosso. Porque ele é candidato a prefeito de Cuiabá. Agora, tem que se tomar uma providência. Porque o que acontece? Inclusive, olha bem, segundo o Ministério Público, é preocupante os indícios que essas promessas podem violar a legislação, diz o Ministério Público. E, de acordo com o ofício, o candidato sugere a remoção compulsória de pessoas em situações de rua, e o que vai de encontro às diretrizes de pessoas em situação de rua. E tem outra. As diretrizes estabelecidas pela aquisição do descumprimento do preceito fundamental 976, emitido pelo Supremo Tribunal Federal, essa decisão, inclusive, foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes e proíbe, olha bem, inclusive proíbe a remoção forçada e o recolhimento de bens dessas pessoas, além de impedir a atualização técnica de arquitetura hostil para afastar os espaços públicos. Sabe o que significa isso? Algumas prefeituras, inclusive vários, em São Paulo tem várias, inclusive eu vi uma atitude dessa lá no município do Taboão da Serra, que o prefeito também age dessa forma, que ele também é um bolsonarista. Sabe o que eles fazem? Eles colocam embaixo de marquises e de viadutos um monte de pedras em pé, que é justamente para o morador de rua não poder dormir no local. E isso agora tem inclusive essa diretriz estabelecida
pelo ministro Alexandre de Moraes, que é de número 976, que foi inclusive emitida pelo Superior Tribunal Federal e pelo ministro Alexandre de Moraes, que proíbe esse tipo de coisa. Agora, isso existe em várias prefeituras. Inclusive o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, inclusive emitiu também o número 425 do Conselho Nacional de Justiça, que asseguram os direitos das pessoas em situação de rua e determinam que o Estado e município adotem políticas de inclusão e proteção dessa população vulnerável. Agora, o Ministério Público do Mato Grosso alerta, inclusive, que as declarações do candidato Abílio Brunini pode promover a porofobia, que é justamente o artigo que ele está infringindo. E, além disso, as instituições afirmam que a solução apresentada por Abílio Brunini desconsidera o direito à dignidade e à segurança das pessoas, conforme estabelecido pela Política Nacional para a População em Situação de Rua. Agora, o candidato Brunini, inclusive, ele não está nem aí com isso. Agora, quem tem que tomar providência é o Tribunal Superior Eleitoral, de cassar o mandato desse fulano. E tem outra, tem lá quem fez um ofício, inclusive, foi um procurador de justiça lá em Mato Grosso, de nome José Antônio Borges Pereira. Agora, sabe o que o Brunini fala? Que ele está precisando de holofotes porque ele vai ser candidato. Ele vai ser candidato porque o objetivo dele é que ele quer ir, sabe para onde? Para PGR. Agora, as investigações, segundo o Ministério Público, que é para garantir que a ação durante campanha esteja em conformidade com as leis de proteção aos direitos humanos. Agora, quem tem que tomar essa atitude? Ele diz que o procurador José Antônio Borges, que é candidato a procurador-geral da Justiça, por isso ele está fazendo essa ação contra ele, inclusive, contra o deputado candidato a prefeito por Corumbá, o Abílio Brunini. Só que o Abílio Brunini, a atitude dele é negativa. Ele está cometendo um crime. E quem comete crime não pode sair candidato a cargo nenhum, inclusive a cargo majoritário.
que é o cargo de prefeito de Corumbá, que ele quer ser prefeito. Ele não tem condições de ser nem vereador da cidade. Agora, quem vai decidir isso é a população de Corumbá. Eu até fiz confusão, inclusive, que ele não é candidato por Corumbá. Isso eu fiz confusão. Ele é candidato por Cuiabá. É que eu não conheço bem o Mato Grosso, então faço confusão dos nomes da cidade. Mas a cidade onde o Brunini é candidato é Cuiabá. Agora, esse Brunini, o comportamento dele lá na Câmara dos Deputados é negativo. Ele faz tudo para atrapalhar os outros deputados quando vão fazer alguma palestra, vão combater ou vão votar algum artigo, algumas leis. Ele faz tudo para atrapalhar. Agora, lógico que a defesa dele, ele vai dizer que não é nada disso. Mas o negócio é o seguinte, o Ministério Público do Mato Grosso, está investigando a conduta dele. E ele é candidato a prefeito por Cuiabá, Abílio Brunini. Eu, no primeiro momento, falei Corumbá, mas é Cuiabá, a cidade onde o Brunini, que é candidato do PL, ele é candidato à prefeitura de Cuiabá. Agora, o povo de Cuiabá tem que ficar esperto. Porque o Brunini, ele está infringindo a aporofobia. E a aporofobia é versão ao pobre. O cara não gosta de gente pobre. Então ele quer tirar os pobres da cidade. Só que tem um porém. É justamente o pobre que elege o rico a ser um parlamentar, a ser um governador, a ser um prefeito. Parece que esse Brunini, ele não pensa bem nas coisas. Aí na campanha dele, ele vai ameaçar as pessoas pobres. Aí o pobre que vota nele tem que ser muito topeira. Tem que ser topeira ao extremo. Porque esse Brunini, inclusive, bolsonarista, e tem outra. Ele deve estar sendo investigado também pela Polícia Federal, pelos atos terroristas do dia 8 de outubro. Exatamente isso, por dia 8 de outubro, não, 8 de janeiro. Pô, hoje não sei se é por causa do calor, estou fazendo confusão aqui. Por aquele ato terrorista de 8 de janeiro. Ele parece que é um dos investigados pelos atos terroristas, que inclusive de financiamento e incentivo ao ato terrorista de 8 de janeiro. Ele também parece que é um dos investigados, porque ele também é do PL, partido do Bolsonaro. E tem outra, a gente até sabe que a região do Mato Grosso
é uma região bolsonarista, mas a população tem que ficar esperta e não votar em idiota. Porque esse candidato Abílio Brunini, ele não tem a massinha encefálica na cabeça, porque ele não raciocina. Então não tem que votar com ele, não tem que votar nele para ser prefeito da cidade. E Cuiabá, por exemplo, acho que não merece uma prefeitura com o tal de Abílio Brunini. Se ele não sabe nem se comportar como deputado federal, vai saber se comportar como prefeito? É o fim da picada. E esse pessoal, a Polícia Federal vai chegar no pé deles. Mas dia menos dia, a polícia vai estar batendo na porta da casa dele. Porque esse pessoal todo participou e incentivou aquele ato terrorista de 8 de janeiro, onde eles quebraram tudo, destruíram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil para dar um golpe de Estado na nossa democracia. Só que tem um porém, o objetivo não era só o golpe de Estado. O objetivo era implantar no Brasil uma ditadura militar, porque era isso que eles queriam, porque o genocida tem isso como sonho, ser ditador eterno no Brasil. Imagina como nós estaríamos hoje, se ele tivesse conseguido. Agora, ditadura militar no Brasil, nós não queremos. E aquele pessoal que estava lá, nenhum deles passou pela idade que eles têm. Normalmente, que você vê quando um é condenado, pela idade você vê que eles não passaram pela ditadura. Se eles não passaram pela ditadura, eles não sabem o que é uma ditadura militar. Agora, nós sentimos na carne e na pele o que é uma ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista. E tem outra, não custa nada, é só dar um clique, não vai pagar, é de graça. Então, inscreva-se no canal para ajudar a luta contra essa direita raivosa fascista. E tem outra, juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.